Cafofo é um substantivo masculino que indica normalmente casa, mas normalmente uma casa aconchegante. Aqui no No Plans, cafofo é uma casa que pode ser em qualquer lugar, que não deixa de ser aconchegante. Você sente como se você fosse obcecado por começos, mas não consegue seguir as coisas, não consegue finalizar as coisas e seguir os processos? Eu tô fazendo isso aqui exatamente por isso. Porque eu sou uma pessoa que começa porque visualiza um fim, porque a gente tem um desejo de chegar lá, mas a gente esquece de seguir com constância no dia a dia, porque é aquilo que vai levar a gente até o final, até o objetivo que a gente queria. Eu tô viajando pelo mundo há 4 anos, e nesses últimos 4 anos tiveram só 2 coisas que eu consegui fazer com constância. Uma, terapia pelos últimos 3 anos, e a outra delas foi aquele livro, O Caminho do Artista, que demora 12 semanas para fazer. Foram as únicas coisas que eu consegui seguir pelo meio dos processos, sem ter um problema com o final. Só fazer porque eu sinto que eu tenho que estar ali toda semana ou todo dia fazendo aquela coisa. Esquece exercício, esquece todo o resto, a mesma comida a cada 2 dias, o mesmo tipo de ingrediente, nada disso existe, a mesma cama, nada disso existiu. E aí, no ano passado, depois de um pouco de crise de identidade, depois de tanto movimento, eu comecei a entender que eu queria muito começar a ter constância nas coisas, exatamente por essa nova reflexão que surgiu com relação à ideia dos meios dos processos. Ano passado, quando eu estava na China, em Lijiang, a gente estava descendo uma montanha e eu olhei para aquela montanha de longe e ela era muito bonita, sei lá, ela parecia muito linda dali. E aí eu fiquei com muita vontade de começar um projeto que já estava na minha cabeça há alguns meses, que era um podcast chamado Cafofo No Plans. A ideia do podcast vinha dessa ideia de conseguir trazer um assunto sem ser muito cheio de script, edição e coisa, sem ser muito filtrado, uma coisa que tivesse mais fluindo pra mim, um assunto que estivesse mais na minha cabeça e eu conseguisse trazer. E aí aquilo morreu por algum motivo, talvez porque eu não tinha um fim, eu queria começar, mas eu não sabia muito bem onde chegar com aquilo. E aí, nesse ano, eu me comprometi que eu ia tocar 2 projetos pelo ano todo, independente de validação, independente se você gostar desse vídeo ou não, e se esse vídeo tiver muita aprovação ou não, independente se eu gostar desse vídeo ou não, eu vou seguir fazendo isso até o final do ano. E o outro projeto, eu não vou falar sobre, mas sim, são 2 projetos que exigem constância, porque eu quero começar a mandar mensagem para o meu cérebro de que eu consigo sim seguir alguma coisa por um longo tempo. Por que que isso começou a vir pra minha cabeça? Talvez você tenha um sonho, alguma coisa que você queira a longo prazo, um fim. E eu comecei a focar nesse fim. Depois de tantos anos só viajando meio que com o propósito de conhecer, mas um pouco sem rota, sem rumo, eu comecei a estabelecer um novo rumo, que é um sonho que eu tenho de muitos anos atrás, que eu quero começar a caminhar para que ele exista. E ele é um enfim, eu quero um dia ter um café num lugar que tenha um clima mediterrâneo. Estou falando com você, África do Sul, Patagônia, Argentina ou Mediterrâneo em si. Um café que tem plantas de alimentação não convencionais e que tem voluntários e que tem muitas coisas e projetos multiculturais acontecendo ao mesmo tempo. Para que esse café exista daqui a 2 anos, eu tenho um longo caminho a percorrer. Para que eu chegue nesse fim, eu tenho um longo caminho a percorrer. E esse longo caminho começa com agora, a idealização de um começo de algum projeto que me deixe animada e estimulada, como o Cafofo e o outro projeto que eu vou fazer, mas ele precisa seguir exatamente porque eu preciso começar a mandar a mensagem para o meu cérebro de que eu consigo fazer isso frequentemente, toda semana ou todo mês, para que um dia eu chegue lá e consiga lidar com ingredientes, insumos, equipe e abrir um café às 8 da manhã todos os dias. Eh, um dos motivos também pelos quais eu não quis começar isso antes, é porque a autoobsessão que as mídias sociais trazem começaram a me fazer autoquestionar. Faz sentido eu ficar trazendo um monte de coisa que se passa na minha cabeça? Você quer ouvir isso? Tipo, faz sentido na sua vida? E aí eu comecei a entender que talvez o antídoto para isso seja a troca. Você pode ouvir, pode assistir isso e talvez você possa gostar e talvez você possa também se abrir nos comentários e falar um pouco sobre o que você acha disso. Isso poderia virar muito mais uma troca do que um palco. E além disso, eu comecei a pensar em trazer pessoas aqui em alguns momentos que eu tô tendo essas reflexões, porque as outras pessoas vêm com outras perspectivas e outras ideias. E aí a conversa flui normalmente, como se você tivesse, sei lá, num café, tomando um café com um amigo, ou talvez não um café, né? Obrigada, amigo. Laura, chega mais. Gostou da nossa gambiarra? Amei. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já ouviu de alguém alguma coisa do tipo, você não é mais a pessoa que eu conheci? Total.
Em qual situação? Eu acho que, bom, primeiro, né, a gente vai mudando tanto na vida que a gente nunca vai ser a pessoa que nem a gente conheceu, né? E acho que, Exatamente, você já me falou disso uma vez, né? Quer compartilhar isso aqui? A cada sim. quantos anos a gente muda? A Laura sabe isso. A gente muda a cada fração de segundo, né? Acho que a ideia que a gente tem da gente mesmo é baseada em memórias e essa crença nessa personalidade também são essas memórias. Então, e claro, tem aquela questão da ciência, que em 7 anos nossas células já nem são as mesmas. Então, nem cientificamente a gente pode dizer que a gente é o mesmo. Isso é muito louco, né? Cara, isso é muito doido. Recentemente eu cheguei pra minha. Recentemente não, isso foi ano passado, na verdade. Eu tava com uma questão meio estranha com uma das minhas amigas. E aí eu cheguei pra minha terapeuta e eu tava com esse questionamento, assim, do tipo assim, mas ela não é mais a pessoa que eu conheci. Tipo, ela tá diferente, sei lá, eu acho que a nossa relação não faz mais sentido. E aí a minha terapeuta falou sobre, tipo, ela falou assim: imagina um alvo e existem dardos nesse alvo. Uhum. E aí. Eu já te falei isso antes, né? Mas agora a gente tá falando aqui. Existem Sim. dardos nesse alvo. E aí, cada dardo nesse alvo, que tá em raios diferentes do alvo, ele representa uma amizade sua. Assim, uma relação que você tem. Ou seja, elas flutuam entre os raios, né? Não existe necessariamente, eu acho que às vezes na nossa cabeça, quando as pessoas que a gente conhece mudam, eu acho que principalmente amigos que a gente tem há muitos anos, tipo amigos de escola, sei lá, gente que a gente conhecia quando a gente era muito diferente do que a gente é agora, a gente acaba cobrando um ao outro de não mudar, porque a gente não enxerga as nossas relações como um alvo, a gente enxerga como você tá dentro ou você tá fora. Total. Eu acho que tem duas coisas aí que pegam bastante. A primeira é nosso cérebro gosta de coisas previsíveis. Então, quando a gente tem a imagem, a gente se relaciona, na verdade, com projeções, né? Nosso namorado, nossa amiga, e aquela projeção que a gente tem na nossa cabeça de como perceber essa pessoa. A gente já rotula um pouco, ela é mais artista, ela é mais espiritual, ela é mais séria. Então, a gente já tem várias projeções. E quando a pessoa sai dessa projeção, você tem que voltar para si mesmo e refazer essa questão, né? Tipo, É, refazer mas isso. como é que a gente faz isso? Tipo assim, você faz isso, você repensa sobre isso, tipo, como que a gente dá liberdade para as pessoas que a gente gosta de serem elas mesmas e a gente consegue fazer a manutenção da amizade, sabe? Sim. Mas aí tem o segundo ponto que é quando a pessoa muda, também nos mostra, às vezes, pode dar um gatilho. Muitas vezes eu vejo, tipo, sei lá, pode rolar de eu estar querendo fazer alguma coisa e eu não consigo porque eu tenho várias resistências internas e a pessoa vai lá e faz. E aí isso me dá um gatilho, tipo assim, meu, por que ela tá mudando? Por exemplo, o álcool, é muito fácil falar disso, que é mais, um exemplo mais fácil. Se eu quero parar de beber, digamos, é um exemplo, e alguém para e eu fico, ué, por que você não tá mais bebendo? Porque isso me mostra as coisas que eu ainda não consegui fazer. Isso dá um Uhum. pouco de gatilho. Então você não consegue aceitar a mudança de alguém, porque isso te mostra o que você ainda não conseguiu O que você ainda fazer. não é, caso seja alguma coisa que talvez você queira fazer. É, exato. É, faz Só sentido. que como mudar essa imagem das pessoas é tipo voltar pra si, né? Eu sempre falo disso, tipo, Sim. voltar. Agora, sim. É, você fala muito sobre não entrar só na reação oposta também, né? Mas enfim, acho que isso é outra, entra pra Vai outra pra outro coisa. lugar. Eu acho que, na real, a nossa relação. Eu e Laura somos amigas. A gente se conheceu. Vamos dar um contexto, né? Eu e Laura somos amigas. A gente se conheceu há 4 anos atrás. Não, Uns 3 3 e meio, anos atrás, 3 anos e pouco. Quando eu já viajava há 1 ano e Laura estava começando a viajar fazendo voluntariado. Laura já vivia fora do Brasil há bastante tempo, mas ela estava começando a viajar, a fazer um mochilão, né? É, Tipo isso. sim. E a gente se conectou em um momento em que eu estava num momento completamente diferente, a Laura estava num momento completamente diferente, e a nossa relação se estabeleceu de um jeito A. Tipo, a gente gostou uma da outra, se conectou e tal, mas, tipo, a gente seguiu se falando, mas, tipo, era um outro lugar da relação, né? Sim. E A aí, gente e segue. se inspirava mutuamente, mas ainda era um lugar mais. Uma relação mais, sei lá, de experienciar a vida e falar sobre a vida. Mas acho que talvez não tanto com um espaço para mergulhar no interior. Igual agora, a gente aprofundou um pouco mais a relação agora que a gente se encontrou, não é? É, tipo, acho que agora nós duas estamos em lugares diferentes, e aí, Uhum. tipo, a gente
estabelece a dinâmica da nossa relação mudou completamente. A gente teve um clique, né? E a gente fica se encontrando muito o tempo todo. A gente fica fazendo várias coisas diferentes e não sei o que lá. E a gente tá, nossa, meu Deus, eu encontrei uma amiga viajante que pensa igual a mim, que, meu Deus, é muito legal. Tipo, por mais que nós não somos super iguais, a gente tem várias coisas diferentes, mas a dinâmica da relação faz a gente se conectar muito bem. E eu acho que isso tá relacionado com o fato de que, tipo, agora o nosso alvo, você no meu alvo, eu no seu alvo, provavelmente ocupam lugares diferentes. Sim. Porque E a no gente caso, mudou. essa mudança fez a gente se alinhar, né? Então, tem mudanças que vão distanciar, porque às vezes, tipo, você ficar naquela relação, naquela amizade, vai ser um pouco autodestrutivo, sei lá, os ambientes que aquela pessoa frequenta já não faz mais sentido pra você, então é meio autodestrutivo. E às vezes, tipo, você se alinha e muda com uma pessoa pra um lugar mais de criação, né? De prosperar, não no sentido só financeiro, mas prosperar na vida, né? De criação, de inspiração. Então, acho que às vezes a mudança ela pode trazer os caminhos de uma maneira mais alinhada, né? Harmônica. Existem os dois lados. Que eu acho que normalmente, aquela pergunta que eu fiz no começo pra você, alguém já olhou pra você e já falou, tipo, nossa, você não é mais a pessoa que eu conheci. Eu acho que vem muito desse lugar. A gente tende a pensar que é de um lugar negativo, né? Mas realmente eu posso dizer isso pra agora. Você não é a pessoa que eu conheci. E, tipo, falando de um lugar super positivo, né? Sim. E Gabu, você não é a pessoa que eu conheci. Definitivamente nenhuma das duas. Você mudou muito. Laura disse, Gabu, você não é mais a primeira. Gabi, Gabu, sei lá como é que você me chama. Uhum. Você não é mais a primeira pessoa, não é mais a mesma pessoa que eu conheci. E aí, realmente, eu não sou, mas né, nenhuma de nós é mais a pessoa que a outra conheceu. E também porque nesse processo de alcançar coisas que a gente quer, como eu estava falando no começo, sobre começos, meios e fins, sobre chegar nos nossos fins, nos nossos objetivos, enquanto a gente está no meio desse processo, a gente acaba mudando muito, né? E a constância vai trazendo isso. E quando você vê, num dia após dia, você já não é mais a mesma pessoa. Tipo, as suas preferências mudaram. Sim. Eu acho que naquela época a gente estava muito no querer viajar e conhecer novos lugares, e era ainda muito viva isso, né? Tipo assim, esse querer, esse desejo de conhecer algo novo. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse desejo de novidade do viajante. Essa sede de, tipo, ter aquela liberação de dopamina quando você chega num lugar novo e você é, tipo, desconhecido, né? Tá, então falando sobre essa coisa, né? Sobre essa nossa época de viagem e tal, a gente vai ter que acabar esse negócio logo, porque tá ficando meio escuro aqui. Esse café com a amiga começou a ficar meio tarde. E aí eu quero trazer uma outra coisa. Inclusive um pedido pra você. Por favor, pare de ler livros de viagem quando você vai viajar pra um lugar. Espero que você não faça isso também, Laura. Na verdade, eu fiz isso algumas vezes, tipo, sabe, Guia da Lonely Planet, ou sei lá o quê, tipo, coisas que a gente lê e que são legais porque eu acho que eles trazem uma experiência, um aroma do que vai ser aquele lugar pra gente. Assim como pesquisas no Instagram, sabe? A gente já começa a ver. Mas eu acho que. Bom, recentemente eu fiz uma coisa. Recentemente eu fui pro Japão, né? Eu fui pra Hokkaido. E aí eu decidi procurar um livro do meu escritor preferido, que é o Haruki Murakami. Que se passava em Hokkaido. E aí tinha um dos livros super vibe, lonely, sei lá, do Murakami, a vibe do Murakami, que se passava em Hokkaido. E o livro se chama Caçando Carneiros. Em português, o nome do livro é Caçando Carneiros. E aí, enquanto eu estava em Hokkaido, naquele lugar meio misterioso, meio dark, com aquela vibe muito japonesa, e eu li aquele livro, parece que em vários momentos eu comecei a enxergar Hokkaido, as ruas de Sapporo, onde eu tava, enfim, das outras cidades que a gente também foi, pelo olhar daquele cara que era o protagonista do livro, sabe? Eu acho que um novo jeito de experienciar cidades, inclusive pra gente que talvez já tenha ido pra vários lugares, talvez a gente sinta que quase não exista mais novidade quando a gente chega num lugar, é usar a literatura como meio pra conseguir encontrar novas perspectivas, assim. Você já fez alguma coisa dessa? Enquanto você estava falando, eu tava pensando, né? Porque a gente, enfim, isso traz outra perspectiva para o lugar, né? E a viagem ela acaba sendo como você vai experienciar o lugar. Sim, eu nunca fiz de ler sobre o lugar, ler algum livro que passava naquele lugar, mas é interessante porque por mais que a gente queira buscar essa segurança, né, de ter os 5 cafés que eu posso tomar, que vai ser, eu busco muito isso, esse tópico, 5 cafés melhores, especialidade em tal lugar, e aí eu vou nos lugares, mas
é um check na lista, querendo ou não, né? E o que eu vou fazer a partir dessa experiência, ok, tem uma base, tem um lugar para ir, ok. É como eu vou experienciar isso, como vai se desdobrar isso? Será que eu já vou pro próximo lugar agora? Ou será que a partir disso eu posso criar algo, né? Tipo, experienciar de outra maneira. Sim. Eu acho que ainda assim, uma coisa complementa a outra. Tipo, ter um lugar pra ir, né? Ter alguns lugares no mapa. Tipo, eu sempre gostei de deixar vários lugares, fazer umas pesquisas, colocar uns tags no meu mapa. Tipo, sei lá, tem uma galeria de arte, aí tem um bar, aí tem, sei lá, coisas que eu quero ver naquele lugar. E aí, quando eu saio, sei lá, do Airbnb, do hotel, enfim, eu olho e eu vejo, tipo, eu quero ir pra essa área aqui hoje, que tá cheia de coisa pinada. E aí eu vou andando e vou vendo os lugares. Meio que sem rota, né? Mas, tipo, coisas que eu sei que vão ser do meu interesse, porque eu já tinha feito uma pré-seleção antes. E aí, só que eu sinto que a literatura, quando ela se passa no lugar que você tá viajando, ela traz, eu acho que o guia de viagem, as dicas de viagem e os lugares pinados no mapa, eles trazem pra você, tipo, diretamente, tipo, o que é aquele lugar. Você tá ali, mas você não sente aquele lugar. Você vê aquele lugar, você come aquele lugar. É mais Você até objetivo. cheira aquele lugar. Mas quando você tá lendo um livro, você sente aquele lugar. Você sente, existe alguma coisa sobre a energia das cidades que, até esse momento, eu acho que literatura é quase uma das únicas coisas. Acho que música pode ajudar bastante também, mas eu acho que literatura é muito, tipo, uma coisa que pode te ajudar a sentir aquele lugar, assim. Eu, Sim. inclusive, pedi pro ChatGPT fazer uma lista pra mim de lugares que seriam, de livros que seriam de acordo com esse do Murakami. Eu expliquei pro ChatGPT que eu gostei de fazer isso. E aí eu pedi livros da mesma vibe de literatura, alguns outros romances que se passam em outros lugares. E aí ele me deu uma lista. Depois eu boto a lista aqui pra todo mundo ver. É muito isso, né? Porque traz a subjetividade, traz mais, sei lá, dimensões, né, pra história, percepções, cheiro, sei lá, gostos, né? Que às vezes principalmente o romance que você falou romance? Falei. Principalmente o romance que você falou, traz essa questão mais poética pro lugar. Então você começa a vivenciar a sua vida, romantizar a vida mesmo, né? Que a gente fala, tipo, romantizar a vida. É tipo, você vê, é mesmo esse estado de presença, de estar naquele lugar, mas não tá só tomando, pagou, vai embora. Você tá, tipo, romantizando a vida, sentindo toda a experiência, né? A textura, enfim, cheiro e sensações. Exatamente. Eu vou passar 5 dias em Barcelona na semana que vem e eu já preciso descobrir se alguém tiver uma indicação de um livro que se passa em Barcelona, um romance que se passa em Barcelona. Eu preciso disso, porque vai ser minha primeira vez na cidade e eu quero conhecer a cidade já com essa lente de, tipo, talvez do protagonista da história ou, sei lá, da vibe que o livro tem. Enfim. Já tem o álbum da Rosalía, né, pra mim. Exatamente, esse aí eu já, meu Deus, esse eu posso cantar ouvir de ponta cabeça o álbum, de trás pra frente. Esse com certeza vai ser a trilha sonora. Sem dúvida, já é a trilha sonora de todas as minhas viagens dos últimos 3 meses. Bom, a gente fica por aqui. Lembrando, pra mim, fazendo um compromisso com a minha amiga, fazendo um compromisso com você, isso vai seguir até final do ano, mesmo que ninguém goste, mesmo que a gente não goste. Eu represento a mão de vocês. A gente se vê na nossa casa, em algum lugar aberto, cheio de zumbidos do vento e de aviões e de motos, no próximo episódio. Cara, é tudo na real, não? Nossa, gostei. Fica muito fluido.